Amados irmãos e irmãs, o que é a humildade? Este tema que é evidenciado neste domingo, 22º do tempo comum, e que não é somente um tema, na verdade, podemos dizer que tanto é uma virtude, um movimento interior, quanto um dom, né, que Deus concede. Salmo de hoje. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. Hoje está nublado. Então, para que a chuva apareça, é necessário que o sol ele se esconda. Quero dizer isso a respeito da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Como pode ser Jesus humilde se ele é Deus? Se a humildade é um atributo humano, podemos dizer que seja uma conquista, um exercício, e que também a humildade ela é irmã, podemos então assim dizer, da mansidão. Naquela jaculatória que a gente reza, Jesus manso e humilde. Então não pode ser manso se não for humilde, e não pode ser humilde se não for manso. Mas então que humildade nós temos aqui? A primeira eu evidencio a respeito da natureza de Cristo. Eu falava do sol que deve se esconder para que a chuva apareça. E depois dos frutos desta chuva está o repouso daqueles que habitavam sobre a terra, que cansados estão, certamente pela falta do alimento. Ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes esta terra para o pobre. Então, Cristo, ele precisou esconder a sua divindade para que ele pudesse, como homem, ensinar aos homens a adorar a Deus. Humildade significa adorar a Deus. Adorar a Deus significa afastar toda a mediocridade humana que impede a razão, o coração, os sentimentos, a própria vida de reconhecer a fonte desse amor que é eterno. Se todos nós soubéssemos que Jesus menino tivesse nascido hoje em Belém, todo mundo ia correr para lá, pegar um navio, um avião, né? Então foi um fato estupendo o nascimento do menino Deus. E ele realizou isso com muita mansidão. Não teve alarde para o seu nascimento. Houve um máximo de recolhimento da Virgem Santíssima e de São José. Porque eles, além de a Virgem Santíssima dar o parto ao Filho de Deus, ela deveria também adorar ao Filho de Deus. E não poderá nascer Jesus Cristo no coração do soberbo. Então, Jesus, ele escolheu José e escolheu a Virgem Santíssima. E nós, réis mortais, amados irmãos e irmãs, que temos muita dificuldade em entender o que seja humildade, porque para o senso comum, humildade significa subserviência. Sub embaixo, servir, ou seja, rebaixar-se na dignidade humana para servir a outro. Eu não posso servir a outro se eu deixar de ser humano, né?
Se eu for subserviente, a esposa não pode servir ao esposo, ao marido, aos filhos, se ela for subserviente. Por isso que a palavra de Deus diz: mulheres, maridos, respeitem, ou seja, não deixem, não permitam que as suas esposas sejam humilhadas. Humildade não é humilhar de forma alguma. E hoje, para ser humilde, a gente tem que se humilhar. Entendamos o que é humilhação. Existe a verdadeira humilhação diante dos sacrifícios perante Deus, que cada um, na sua cruz de cada dia, vai assumir, né? O pecado é uma humilhação, né? A alma piedosa, além de ser uma desgraça, né? Mas a correção e a contrição desta falta só vai ser perfeita no coração humilde, que soube aproveitar as fraquezas, as dificuldades, a falta de formação que nós não tivemos, uma formação adequada e uma catequese transcendente. Nossa catequese ela foi imanente, né? Só terra, terra. Uma catequese é aqui, da terra. Né? Um palavreado, né, dessas coisas de associação de moradores, né, que a gente tem apenas um combinado, né? Uma catequese extremamente horrível, né? Então a gente não foi formado para este céu, né? Então vamos lá. Primeira dificuldade a vencer será, amados irmãos e irmãs, a mediocridade. O que é o medíocre? O medíocre é aquele que transforma uma autoridade em um oponente. Quem é maior do que eu? Muitos fiéis não sabem se dirigir ao senhor bispo diocesano. Muitas vezes pedirá um favor com o nariz empinado, né? E isso a gente constata, né, certamente, certa feita, diante das respostas que a gente tem. Olha, o pessoal lá reclamou disso e veio aqui brigar. É assim? Aí a gente pega uma autoridade que ela é um sacramento de Deus na terra, como um bispo, por exemplo, e nós vamos enfrentar o bispo. Aí nós tomamos uma autoridade que é o sacerdote, que é um sacramento de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Aí nós vamos enfrentar o padre. Aí se faz um coluio de gente. Isto é mediocridade, entendam o que eu estou falando? Aí a gente, como não tem força de enfrentar só, aí junta-se um coluio de gente, aí vamos enfrentar o padre. Como eu não tenho coragem de nem recursos, faz um abaixo-assinado. Certa feita conheço uma comunidade que a senhora que era dona da comunidade, ela era muito perspicaz. Ela, para expulsar o padre da comunidade, ela era professora. É até uma ideia que eu deixo registrado aqui, para quem quiser seguir. A senhora era professora. Não tem a lista de presença dos alunos? Exatamente. Ela pegou as listas de presenças das turmas todas da escola, até da turma de educação física, distribuiu lista de presença no posto de saúde. Aonde tinha órgão público, ela colocou uma lista. Nossa, juntou mais de 300 assinaturas. Levou ao bispo. Coitada. Diz que dá 7 anos de atraso, é? Digo
digo nada. O padre não precisou se defender. Foi ridículo, né? A coisa, né? O bispo perguntou ao padre: Padre, aqui tem mais gente do que os moradores do município. Aí, porque ela aproveitou o pessoal que veio votar, que veio de fora, e das cidades vizinhas que vai para o município se consultar. Aí o bispo: nossa, ela é bem criativa, né? O padre, graças a Deus, terminou o seu tempo na paróquia, né? Fez sua atividade. O problema do medíocre é que ele não entende um projeto pastoral, que cada padre tem um tempo na sua comunidade e que esse tempo ele faz um programa. E quem não entrou nele não vai conseguir mais, só em outra estação, né? Perdeu o trem, perdeu a parada, passou o trem. Você não aproveitou. Humildemente, o que o sacerdote recebe numa formação é um pouco de algumas instruções, né, na igreja, mas a piedade, a oração, a vida entregue, enfim, tudo isso é muito mais do que os ensinos, né, técnicos, né, que se é imposto, né, no tempo do seminário, né, mas é a transformação que Deus fez na alma de um candidato ao sacerdócio. E quando um padre ele chega numa comunidade, ele vai aplicar um pastoreio que levará as pessoas a transformar a sua alma. Qual é o ensino que transforma a alma de alguém? Não existe. A única coisa que pode transformar a alma de alguém chama-se educação. E o que o governo federal, municipal dá não é educação, é ensino. Quem educa são os pais, né? E não venha com essa história de que diz-me com quem andas, que eu te direi quem és, que a pessoa que começou a andar com gente ruim ficou ruim. Não. Se você foi bom, você consegue transformar as pessoas em pessoas boas. Agora você corre um grande risco de estar em um ambiente em que as pessoas não querem ser transformadas. Então você corre um grande risco de, por ser educado, ficar sozinho. Né? Então, nosso Senhor, ele muitas vezes ele se retirou do meio dos homens para estar em comunhão e em adoração ao Pai do céu. Porque os homens não estavam para Cristo, sendo uma companhia saudável. A gente chama isso de retiro, né? Então todos nós precisamos fazer um retiro. Agora mesmo, o Dom Adair e o Padre Paulo Ricardo Azevedo Júnior fizeram um podcast pela editora Molokai, divulgando um grande livro do venerável Fulton Sheen, Um Retiro para Todos. 2 pizzas você compra este grande livro e se ajudará na educação para conquistar esta virtude da humildade. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus, então, respondendo ao salmo de hoje, com carinho preparastes uma mesa para o pobre, Cristo mostra uma parábola de um festim e aconselha aqueles convidados a não procurarem os primeiros lugares. E depois que ele vê aquele último que lá está, no seu exercício cotidiano, na sua vida de oração, que é assim que se alimenta a força da humildade, que é a confissão e a comunhão, autênticas e verdadeiras, boas comunhões, boas confissões e o exercício da oração. Nesse momento,
Naquele momento último, Jesus Cristo dirá: amigo, vem mais para frente. Então, a humildade atrai a atenção de Deus. Então, primeiro precisamos, o Padre está exortando de maneira muito tranquila a respeito da desgraça, da bolha social, do respeito humano que impede as pessoas de contemplarem, de falarem e viverem a verdade, e a desgraça da mediocridade daqueles que não sabem se aproximar da autoridade eclesiástica. Em princípio, reconhecê-lo como um pai espiritual. Muitos pegam os gurus forrozeiros dos municípios, que vivem aí cantando o Senhor é Rei, arrastando multidões, transformam esses gurus em mágicos de Oz. Qual é a cura que este homem de Deus pode me dar? Então, isso não é um relacionamento saudável entre um fiel e um sacerdote. Isso aí, e também se o sacerdote ele age de má fé em querer juntar esta multidão, ele não está sendo honesto e está formando muito mal os católicos, viciando-os em uma desgraça que o torna ainda mais medíocres. E a comunidade, ao invés de ser uma comunidade católica, ela se torna uma comunidade tíbia, tíbia na fé, morna e indiferente ao sagrado, porque você procurou naquele guru apenas uma cura, ou um anestésico sentimental, Então isso só fez afagar o seu ego, e esta coisa passa longe da humildade. Se torna o quê? Um egocentrismo. O homem ficou no centro da religião. Esta é a maior desgraça da humanidade. E a última desgraça, que essa é a pior de todas, que impede a comunidade cristã de crescer, chama-se pecado mortal. A comunidade, ela fica capenga, porque ela vive em pecado mortal. O pecado mortal impede as pessoas de crescerem espiritualmente. Então é mais fácil se posicionar num palco luminoso do que numa caixinha escura chamada confessionário, para atender de um em um e libertar de um em um da desgraça, da miséria, do pecado mortal. Não precisa disto. Somos modernos. A religião do homem moderno é a religião espiritualista, Cânticos espirituais. Se não traz para a paróquia, como agora há pouco, um padre amigo, o padre José Eduardo, refletiu muito bem da beleza da evangelização, graças a Deus, de Frei Gilson. Isso é muito bom, e uma grande multidão, bem ordenados, porque fazem parte de um instituto, mas que certamente este homem que é frade e sacerdote, ele se preocupará em levar aquelas multidões para o confessionário, para a Santa Missa. Esse sim é um grande evangelizador. É só dar tempo ao tempo, que eu tenho certeza que é isso que este homem está fazendo. Se não consegue tanto, é porque infelizmente as pessoas estão enxergando, estão com a ótica embaçada e não estão vendo um sacerdote, apenas um showman. Mas eu acredito que não é a índole deste sacerdote aqui citado, mas confio e sinto da honestidade da sua pregação, da sua evangelização, até porque ele não tem respeito humano algum para denunciar o comunismo, para denunciar a teologia da libertação que tem afastado tantos homens e mulheres da fé autêntica.
uma comunidade eclesial de base, ela buscará a base da fé, confissão e comunhão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.